Boa noite, família! Hoje nós estamos aqui com o Aguinaldo Royale, né, uma grande figura aí. Hoje a gente vai poder compartilhar um pouco da sua história, né, da sua jornada de vida. Eu tive a honra de estar aqui para poder apresentar, né, e também trazer esse conteúdo para você que está nos acompanhando. Boa noite, Aguinaldo Royale, tudo bem com você? Boa noite, Rob. Eu estou ótimo. É um prazer estar aqui contigo e poder falar um pouco de mim aí para as pessoas. Então, você, Aguinaldo Royale, você tem aparecido aí no cenário político, né, uma figura bem atuante aí, e as pessoas, de certa forma, despertaram essa curiosidade, né, de saber quem é o Aguinaldo Royale. Então, hoje é a oportunidade para você falar da sua vida, falar da sua história, né? Queria que você começasse um pouco sobre o que te trouxe até aqui em Limeira, qual é a sua formação, para a gente poder ir dando andamento aí nesse bate-papo. Pois é, eu sou Aguinaldo Royale, eu sou mineiro, né? Filho de mineiro. Vivo em Limeira já há 30 anos, né? 30 30 anos. anos. Cheguei aqui em 26 de janeiro de 95, né? Dia 26 de janeiro de 95 vai completar 30 anos que eu estou aqui em Limeira. Eu me casei aqui em Limeira, né? Tenho formação aí de administração de empresa, gestor em logística, pós-graduado em logística, contabilidade, pós-graduado em administração de gestão de pessoas, pós-graduado em ciências políticas, gestão de administração de negócios. E, puta, ficou ruim pra cacete, mas tudo bem. Depois eu Pois, corto essa parte aqui. Gestor imobiliário. Gestor imobiliário. E me apaixonei, assim como muitas pessoas que chegam aqui na cidade de Limeira, né? Muitos mineiros, paranaenses, nortistas, e que se apaixonam pela cidade de Limeira, comigo não foi diferente, né? Eu cheguei aqui trazido pelo meu irmão, que já morava aqui, trabalhava na Freios Vargas, né? E aí eu cheguei aqui, me apaixonei pela cidade, e aqui estou hoje, né? Estudei aqui em Limeira, me formei, pós-graduei em logística, administração de empresas, pós-graduei em ciências políticas, gestão de negócios imobiliários, me empreendi também no ramo de terraplenagens e sempre voltado aí pro setor privado, né? Nunca atuei no setor público, mas sempre fui aí um apaixonado pela política, né? Sempre estive envolvido com a política, mas nunca vim para a linha de frente para concorrer como candidato aí a vereador ou qualquer outro cargo eletivo. E esse ano 2024 aí, convidado por algumas forças políticas de Limeira, incentivado por amigos e familiares, eu cá estou, né? Sendo uma das alternativas de voto para pré-candidato a vereador em 2024 na cidade de Limeira. que legal. O Royale, você falou de paixão, né? Isso é uma coisa que ficou muito evidente agora, né, nas suas palavras, né? E foi realmente isso, né? Com Limeira, você vindo de Minas Gerais, chegando em Limeira, se encantando, né? E a sua história, ela mostra isso, né? A sua história, ela comprova também isso, né? Foram décadas aí, né, de trabalho no setor privado, como você bem disse, né? Voltado para a gestão. E queria que você contasse um pouco dessa paixão por Limeira, né? E você está aqui até hoje, eu vejo, quando você fala de Limeira, seus olhos brilham, né? Então, percebe-se que você também tem essa sede também de fazer algo a mais por Limeira, né? Então, essa paixão por Limeira, o que causa é a própria cidade de Limeira. Limeira é uma cidade que é muito acolhedora e que ela abre as portas e é uma cidade que vem crescendo muito. Quando eu cheguei aqui, Limeira tinha 80 mil habitantes. Hoje Limeira tem 300 mil 300 habitantes. mil. Então é uma cidade que dá muita oportunidade e que acolhe muito bem as pessoas que vêm de fora, né? Então por isso que hoje nós temos aqui dezenas, milhares de pessoas aí, de mineiros, paranaenses, nortistas, né? E que ajudou na transformação da cidade de Limeira. E quando você é bem recebido, você é acolhido, né, Robson? É uma gratidão que você tem por essa cidade, eu tenho essa gratidão pela cidade de Limeira. Então aí, mais de 25 anos aí atuando na gestão pública, né? Na área mais voltada para empresas automotivas, né? E agora eu me sinto cada vez mais preparado para essa migração para o setor privado, para o setor público, né? Eu saio do setor privado para o setor público Sim. e com melhores condições, já um pouco mais de idade, aproximando dos 50 anos de idade, com a formação melhor, e aí quero também me dedicar, continuar dedicando de uma outra forma à sociedade de Limeira e à cidade de Limeira.
Aguinaldo, pegando esse gancho aí com relação à política, né? Você tem essa formação aí de ciências políticas, e isso também fica muito evidente também na sua história, né? Na sua forma de conversar também, de se expressar, que você tem essa preocupação. Eu queria saber como é que surgiu, né, esse interesse pela política que te levou até aqui para poder, né, abrir e estar à disposição das pessoas aí, do próprio partido também, como pré-candidato. Pois é, eu me apaixonei pela política desde muito cedo, né? Eu lembro como se fosse hoje, 1989, em um debate Lula e Collor, né? Ali, final da ditadura militar, início da Constituição Federal de 88, e eu vi um debate entre Lula e Collor. Eu tinha 15 anos de idade, e eu fiquei encantado com aquele debate, né? E a partir dali eu comecei a acompanhar muito a política. Lá em Minas Gerais, cidade menor, 15 mil habitantes e tal. E aí, no ano seguinte, eu já era cabo eleitoral, né? Na eleição seguinte, eu já era cabo eleitoral do prefeito e de vereadores também. Se eu tivesse continuado na minha cidade, Rob, certamente eu teria me envolvido na política ainda mais cedo. Mas aí eu vim para Limeira, né, em 95, e aí quando eu cheguei aqui, Jurandir Paixão era o prefeito, e aí eu continuei acompanhando a política, indo na Câmara dos Vereadores, acompanhando no cenário nacional, acompanhando os debates, não perco um debate de governador, de prefeito, de presidente, mas nunca fui aí de me candidatar a uma vaga eletiva, até porque aí eu fui para o mercado, né, aí fui dedicar, eu diria que, algumas definições da minha vida. Sim. E eu acho que foi bom eu não ter tomado essa decisão de entrar na política antes, até porque eu me preparei. Hoje eu me sinto uma pessoa melhor preparada, um gestor já de mais de 20 anos em empresa privada, e hoje a minha experiência que eu adquiri ao longo dos anos na empresa privada, eu vejo que eu posso trazer para a gestão pública e fazer a diferença. Que legal. Eu te conheço pessoalmente, Royales, né? Conheço a sua história também, sei que você é um cara muito família. Queria que você contasse um pouquinho, né, para a gente abrir outros assuntos aqui também, essa participação da sua família, esse apoio, como é que é a política, né, dentro da família, como é que vocês conversam. Queria que você falasse um pouco também desse lado. Não, nós dentro da minha família, né, nós somos oito irmãos, né, graças a Deus muito unidos, né. Perdi uma irmã, ainda restam 7 vivos ainda. Nós somos muito unidos. Eu sou a pessoa mais apaixonada por política dentro da minha família. Ninguém tem esse viés político que eu tenho, né? Mas assim, nós somos muito unidos e eu tenho o apoio da minha família, não só na política, como as outras coisas que eu faço, né? Estou com a minha esposa aí há 24 anos, 17, 18 anos casado, né? E sou muito família mesmo, cara. Sempre que tenho oportunidade, estou na casa da minha mãe todos os dias, né? Há 5 anos eu perdi o meu pai, mas assim, eu sou muito próximo da minha família. A família é a base de tudo, né? E para mim é a base que me sustenta, é a família. E eu tenho o apoio da minha família para estar na política. Que legal. Então, e você falou aí, né, dessas possibilidades dentro da política, esse seu gosto, né? Vindo lá desde muito novo. E aí eu queria saber especificamente o que despertou no Aguinaldo Royale, né, para agora se colocar à disposição, né, de um partido político aí, como pré-candidato, mostrando toda essa autonomia que você tem no assunto gestão. Queria que você contasse um pouco por que desse momento agora você se sente mais preparado ou tem algum motivo específico aí para isso? Eu sempre tive vontade de estar no meio da política. Por mais que muitas pessoas não gostem da política, por mais que muita gente não dá atenção à política, todo o impacto que existe nas nossas vidas, ela vem da política. A política impacta diretamente nas nossas vidas. Nossas vidas podem ser transformadas de maneira positiva ou negativa através da política, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, né? Eu não vim antes porque eu não me sentia preparado. Então eu nunca estive distante, eu sempre estive acompanhando a política, as alterações dentro da política, sempre acompanhei todos os presidenciáveis, todos os prefeitos de Limeira, todos os acontecimentos na cidade de Limeira, mas pensei em outros momentos de vir candidato a vereador, mas acabei declinando até por estar em alguns projetos dentro de empresas privadas ou também em projetos pessoais,
né, estar em meio de algum projeto que eu entendia que não era a hora de abortar aquela missão para ir para o setor privado e público, e hoje não, hoje eu estou uma pessoa mais, diria que mais independente, né, na minha vida pessoal, para dedicar a essa vida pública, e com a bagagem aí que eu adquiri dentro do setor privado aí, até porque me dediquei à escolaridade e profissionalismo nesse período aí. Então hoje eu me sinto mais preparado para estar enfrentando essa desafio aí de estar na vida pública. Muito bem. E como é que o Aguinaldo Royale enxerga, de uma forma geral, a política hoje em Limeira, né? E eu queria que você falasse também como é que você, de alguma forma, ia encaixar, né, ou irá encaixar esse teu conhecimento aí para o setor público, né, para a sociedade de uma forma geral, né, para a cidade, tendo em vista aí esse seu ideal, né, e essa sua especialidade também na questão pública, né, que você está estudando para isso, você estudou para isso, você é um cara participativo. Queria que você falasse como que você iria contribuir diretamente aí, tendo essa oportunidade. Robson, hoje Limeira sempre foi uma cidade de muita oportunidade, né, e agora não é diferente. Limeira continua sendo uma cidade com grande potencial de crescimento, desenvolvimento e trazer bem-estar para a sociedade. E a política de Limeira hoje, ela dá essa oportunidade, tem um leque de oportunidade para quem chega com um conhecimento, né, de política e de fazer gestão para poder melhorar a vida, a cidade e a vida das pessoas. A gente vê hoje uma carência na área da saúde, a gente vê uma carência na área de segurança, a gente vê uma carência na área de educação, que são os principais pilares aí do Brasil como um todo, e Limeira não é diferente. Mas Limeira também é uma cidade de 300 mil habitantes, dentro do estado de São Paulo, muito desenvolvida, e que tem condições de ser melhor do que ela está. Limeira hoje não é uma terra arrasada, é uma cidade que tem uma estrutura, mas que precisa melhorar, é um gigante adormecido. Quando a gente está no setor privado, Robson, a gente sabe os indicadores que a gente tem que seguir, as direções que a gente tem que seguir, né, as metas que a gente tem que cumprir. Nós precisamos saber aonde nós estamos, né, e onde nós queremos chegar, o que nós precisamos fazer. E hoje o sistema público, ele te dá essas condições de você verificar exatamente os caminhos que você precisa trilhar para poder desenvolver a cidade e levar o bem-estar melhor para a população. Então, essa experiência de gestor dentro da empresa privada, e às vezes as pessoas que estão na empresa pública, você fazer essa junção de conhecimento, eu acho que é muito importante. A gente sabe que dentro da política você tem posição e você tem oposição, mas eu acredito que a responsabilidade é sempre daquela pessoa que é eleita conseguir fazer uma junção entre o legislativo e o executivo para poder fazer uma transformação na cidade e isso ter um impacto na vida da sociedade. Então, a formação que eu tenho hoje, o gosto que eu tenho pela política e as oportunidades que tem, eu acredito que eu vou conseguir fazer um ótimo trabalho na cidade de Limeira, juntamente com o Executivo e a Câmara dos Vereadores. Ô, Royale, pegando esse gancho aí com relação à posição do vereador, né, como é que você enxerga essa posição do vereador? O que o vereador pode, né, trazer de fato, né, benefícios para a sociedade? São muitos os benefícios que o vereador pode trazer para o município, a exemplo do deputado a nível nacional. O vereador, Robson, ele tem ali a função de legislar e fiscalizar, né? Mas ele também não é impedido de estar mais próximo do executivo, né? E levar algumas sugestões e até apoiar o executivo em alguns trabalhos, caso o vereador tenha esse know-how de ajudar o executivo. Mas, quando a gente vê na questão da fiscalização, por exemplo, às vezes a gente vê uma fiscalização muito rasa, né? Falta um medicamento no postinho de saúde, né? E aí é obrigação do vereador fazer essa fiscalização. Mas por que falta esse medicamento no postinho de saúde? Onde está esse fornecedor? Como é que esse remédio é comprado? Como é que é feito esse pedido? Quanto tempo esse medicamento tem no estoque? Como que é o recebimento desse medicamento? Qual é a quantidade de verba? Quanto recebe desse medicamento? Qual a população que você tem que atender? Então você precisa entender melhor o processo e não você ir lá apenas e cobrar aquele medicamento de diabetes, aí chega o de diabetes, falta
de pressão alta, chego de pressão alta, falta de controle, de depressão, e aí fica sempre faltando medicamento. É você conseguir realmente analisar isso, inclusive a parte contratual, né? Você conseguir debruçar sobre um contrato de valores, de direitos e obrigações entre fornecedor e gestor privado, para que o vereador realmente tenha condições de fazer a solicitação para o executivo e, caso o executivo não atenda, aí ele ter condição de impor sua autoridade de vereador para fazer valer o direito que é do cidadão. Medicamento, por exemplo, está dentro da saúde. Saúde é um direito constitucional do cidadão. Todo cidadão tem direito à saúde. Então, a partir do momento que falta médico no postinho, que falta medicamento no posto, que falta a fila de exames está interminável, o vereador tem condição de exigir, porque não é o executivo não vai estar fazendo mais do que obrigação de oferecer isso para a sociedade, porque é um direito constitucional. Agora, se o vereador não estiver munido desses conhecimentos, dificilmente ele vai conseguir romper alguma barreira ou ter alguma proximidade com o executivo. E tem a questão do legislativo, né? Você tem que ter ali os conhecimentos de como legislar, os regimentos da casa, o plano diretor, as leis orgânicas, as comissões, as comissão processante, comissão de saúde, comissão de cidadania, comissão de habitação, comissão de construção civil. Então tem todo esse trâmite que o vereador precisa ter esse know-how para poder conseguir chegar na Câmara dos Vereadores e realmente fazer a diferença de uma maneira próxima do Executivo, e caso o Executivo realmente não esteja cumprindo, então, aí o vereador precisa fazer valer a sua autoridade como representante da sociedade dentro do Legislativo. Aguinaldo Royali, nota-se claramente, né, essa sua participação efetiva na política, né, esse seu conhecimento, né, você fala com muita propriedade. Eu queria sua opinião com relação, falando de Limeira, né, quais são as principais áreas hoje que você enxerga que haja essa oportunidade de melhorar? Eu vejo a questão da saúde, né, Robson, talvez como uma das mais críticas, né, porque nós sabemos que quando nós não temos saúde, a gente não está bem, o nosso filho não está bem, algum familiar nosso não está bem, a gente sabe que a gente não fica bem e nada que você tem importa. Então, você oferecer uma condição de tratamento, de saúde dentro do município, isso é fundamental. E uma outra segunda situação crítica hoje dentro de Limeira é a questão de segurança. Você precisa ter liberdade para sair da sua casa, para deixar a sua casa sozinha, mas para você também fazer uma caminhada na rua, para você sair com a sua família sem medo de ser atacado de alguma forma ou roubado. E hoje a segurança pública em Limeira tem deixado muito a desejar. Tá? Então são alguns pontos aí que a gente precisa, sendo eleito, né, agora me colocando como pré-candidato e sendo eleito, precisa cobrar muito efetivamente o executivo para que realmente se torne muito atuante nessa área de segurança e de saúde. E Limeira, como eu disse, é uma cidade adormecida, né? Hoje nós não temos, por exemplo, uma rodoviária decente na cidade. Por que não? Precisa ter. É uma rodoviária logisticamente inviável, inclusive, para os ônibus virem na cidade. Nós temos uma Unicamp, que é a área de desenvolvimento educacional, que está lá estacionada. Quanto tempo Limeira não recebe um campus novo? Limeira precisa ser uma cidade mais digital. Não só digital na hora de ver a questão dos IPTUs ou dos radares, mas digital também na hora de colocar câmeras nos bairros, no centro da cidade, para fazer o controle de segurança, digital na prefeitura na hora de desburocratizar, para facilitar para o empreendedor, facilitar para o cidadão que vai lá pagar as suas contas, vai lá abrir sua empresa. Então precisa ser uma cidade mais digital, mais modernizada, tecnologicamente, para poder ganhar mais visibilidade. Limeira precisa voltar a ser protagonista dentro do estado de São Paulo, ao lado de Campinas e Piracicaba. Ela já foi protagonista e hoje ela é bem coadjuvante. Precisa voltar a ser. Pegando esse gancho aí do termo que você usou, Aguinaldo Royali, sobre, né, Limeira ser uma cidade adormecida, né, eu sou nascido e criado aqui em Limeira, enxergo que realmente Limeira parou em algumas áreas aí, né, estacionou, né, por alguns anos, né, e isso é muito ruim para o desenvolvimento de uma cidade, né. É dessa forma que você enxerga também?
É dessa forma que você vê que existe possibilidades para aqueles que realmente querem fazer algo pela cidade, como é o seu caso? Queria que você falasse um pouco dessa questão, né, de hoje ser muito claro essa questão de alguns segmentos, alguns setores, né, algumas áreas aí realmente estarem adormecidas. E aí, no seu caso, né, você fala muito no sentido de haver oportunidades para poder trazer algo significativo para Limeira, né? Precisa, né, Robson? Porque, assim, a grande maioria da população limeirense, ela está nas periferias, né? Então, você precisa ter um gestor que tenha uma secretaria gestional ali dentro do edifício Prada, mas você precisa também ter secretarias que bote o pé na rua e que vai para os postos de saúde, que vai para as escolas, que vai para as periferias, que vai ver a questão dos centros comunitários, precisa estar presente na vida do cidadão. Hoje a gente vê uma gestão muito gourmetizada, muito ali dentro do escritório, respondendo muito sem ter participação na vida da sociedade. Então a gente precisa ter 21 vereadores visitando de fato essas periferias, toda a cidade como um todo, juntamente com essas secretarias e com o apoio de um prefeito. Isso falta hoje na cidade de Limeira. É uma gestão muito gourmetizada, fica muito no ar-condicionado e, infelizmente, acaba não tendo conhecimento das dores da sociedade. Precisa ter uma gestão mais próxima da sociedade. Aguinaldo Royali, como que você enxerga aí a religião dentro da política? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, né, que às vezes vira e mexe, ele é questionável, né, é questionado também, né, no país de uma forma geral? Queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, né, no que você acredita, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu sou evangélico, tá? Sou evangélico, hoje eu sou evangélico, mas eu não consigo ver as pessoas viverem sem religião, fazendo parte de alguma religião. Nós sabemos que existem várias, e não quero aqui denominar quem é melhor, quem é pior, mas é importante que qualquer pessoa faça parte de uma religião. Mas dentro da política eu vejo como algo muito negativo. Eu vejo muito positivo, Robson, quando eu vejo as pessoas levarem a palavra de Deus, sabe, em um hospital, alguém que está num leito de hospital, precisando de uma palavra, muitas vezes não tem a oportunidade de voltar para sua casa, ou levando a palavra de Deus para alguém que está na rua, que através da palavra de Deus levanta e transforma a sua vida, levando a palavra de Deus num centro que está tratando tratamento químico de pessoas. Tá? Então a palavra de Deus ela é muito bem-vinda. Mas quando você leva a palavra de Deus, por exemplo, para o cenário político, não é Deus que está sendo exaltado. Quem está sendo exaltado é quem está levando a palavra dele. E geralmente essas pessoas estão buscando se beneficiar da palavra de Deus. E aí eu sou contra. Eu acho que a política foi, de certa forma, sequestrou a religião de uma certa forma, e eu acho muito ruim, inclusive para a religião. Então eu, como pré-candidato a vereador, não sou candidato a pastor, nem a padre, não vou defender nenhum monumento religioso, eu sou pré-candidato a vereador, e eu quero falar de política, né? E estando eleito, hoje na Câmara dos Vereadores, todas as soluções dos problemas de Limeira serão resolvidos através da lei orgânica, da plano diretor, dos regimentos da casa, dos PL, das comissões. Então, nenhum problema na sociedade de Limeira hoje será resolvido por um versículo bíblico. Então, não acho que a Câmara dos Vereadores é um bom lugar para ficar debatendo religião. Eu acho que tem muitos outros lugares que a religião é melhor e vai fazer melhor para a sociedade do que sendo utilizada pelos políticos. Certo. Aguinaldo, em qual grupo político você faz parte hoje e por quê? Queria que você falasse isso para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Hoje eu sou do partido PRD, né? É um partido filiado ao grupo político do Betinho. O grupo do Betinho ele conta com 7 partidos filiados a ele. O MDB, o União Brasil, PDT, PRD, PP, Solidariedade, DC, são 7 partidos que estão com ele. Eu estou com o Betinho, é uma pessoa que eu conheci já há uns 2 anos atrás, é uma pessoa diferente como cidadão, ele é uma pessoa diferente, como ser humano ele é diferente,
E como gestor, ele é uma pessoa, como líder, ele é uma pessoa muito ligada, muito antenada, ele é muito objetivo. Então, dentro das alternativas que eu tinha, eu optei em fazer parte desse grupo do Betinho, porque eu acho que é o que melhor tem no momento para trazer uma transformação para a cidade de Limeira. Né? É um grupo que está muito forte, juntamente com a doutora Mayra, com um grupo de outros empresários, vários líderes comunitários. Então, eu acredito piamente nesse grupo, e que é o grupo, Robson, que hoje está mais próximo aí não vou dizer ideal, porque você tem que sempre melhorar, né? Tem que sempre buscar evoluir, mas aí é o melhor preparado para enfrentar os desafios da cidade de Limeira. Perfeito. Isso está muito ligado a princípios, né? A identificação também, né? Você se identificou com essas pessoas, e para você fazer uma construção de um trabalho aí, né? Pleiteando algo na política, é importante também ter essas pessoas, né? Sim, são pessoas que acabam falando sua mesma língua, até por questões familiares, ideológicas também, e pessoas que buscam para a cidade o mesmo que você busca, pessoas que têm o desejo de transformação que você tem. Então, quando você tem essa identificação, tanto da parte familiar, né, você sente no Betinho, por exemplo, é um cara muito humano, né, muito família. Então, me identifiquei muito com essa parte, e quando você fala com ele politicamente, ele tem esse viés político e esse desejo de transformação que também me comove, me coloca nesse desafio. Então, por isso, dessa opção de estar no grupo ao lado do Betinho e doutora Mayra. Ou doutora Mayra e Betinho. Sim, né? Eu sei dessa sua ligação com o esporte também, e era um tema que eu queria trazer aqui para a gente poder também saber sua opinião, né? O esporte de uma forma geral, né? Desde inserida na escola, né? Nos primeiros anos letivos aí das crianças, até futebol amador também, o esporte de uma forma geral. Queria que você falasse um pouco sobre a sua opinião, né? Considerando hoje o cenário de Limeira. O cenário de Limeira já foi melhor. Hoje evoluiu um pouquinho por alguns projetos sociais que tem na cidade, mas ainda está muito aquém do que Limeira merece. Eu sou muito ligado ao esporte, Robson, até porque gostava de brincar de bola, desde a minha infância, né? Sempre brinquei de bola, e vim para Limeira aqui também, brinquei de bola, já fui treinador de times amadores, já fui treinador de times de empresa. Por todas as empresas que eu passei, eu estive à frente das equipes de esportes. E o esporte, você precisa estar inserido na sua vida de uma maneira ou de outra. A vida inteira, desde criança até sonhando. Hoje eu estou com quase 50 anos de idade, estou com 49 anos, pratico esporte, corro pelo menos 3, 4 vezes por semana, tá? E é importante que todo mundo insira esporte na sua vida, tá? Para quem é jovem, porque vai fazer parte da sua formação disciplinar, né? E formação física, vai ajudar no seu crescimento, né? Mental, né? E quando você tem mais idade, é importante para manter o seu metabolismo, manter a sua forma física e também a sua parte mental, porque você passa a ter uma série de ocupações, né? E vem estresse, então é importante você manter essa parte de esporte. E é importante que você faça isso antes que o médico mande você fazer, né? Todo mundo precisa encontrar uma maneira de praticar esporte antes que o médico peça para você fazer. Cada um tem um esporte que gosta de fazer, precisa encontrar e começar a praticar. Em Limeira hoje isso é muito carente, tá? Hoje a gente vê os centros comunitários aí que um dia já foram cheios de vida, pessoas brincando, pessoas jogando, onde o centro comunitário lá do Glória, ali saiu o QQ, ali saiu o Americano, ali saiu grandes jogadores para futebol, para futsal, grandes jogadores de futebol amador e para o futebol profissional, né? Hoje nós temos, quando nós falamos de terceira idade, nós temos aqui o centro de idosos aqui, onde tinha ali questão de fisioterapia, de hidromassagem, que hoje está fechado, precisa ser reaberto, é prática de esporte para a terceira idade. Então, isso está carente. As pistas de corrida, de ciclismo, tem muitas pistas interditadas, não porque foram interditadas pelo poder público, mas foi
interditada pela vegetação que cobriu a pista por descaso do poder público. Então tem muito que fazer por Limeira. Agora, isso é o básico, né? Agora, a estrutura existe. Você não precisa fazer tudo, existe uma estrutura. O que precisa é cuidar dela, cuidar com carinho. Saber que aquela estrutura que existe ali, uma criança, uma família, ou muitas crianças e muitas famílias, pode estar participando e fazendo diferença na vida dessas pessoas. Não só para sair do mundo das drogas, para sair do mundo do álcool, mas hoje, Robson, que é muito crítico, para sair da frente das telinhas. E não é só os pequenininhos não, viu? Os grandes também, nós também, temos que nos policiar para também sair da frente das telinhas que tem feito mal danado. Olha, o esporte como ferramenta de educação, né, de transformação, a gente está falando de construção de caráter das crianças, também vejo que é uma ferramenta que, de forma preventiva também, né, lá na frente, né, nós somos exemplos disso, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são as possibilidades de potencializar isso, né? Quais são os seus ideais para isso, porque expandindo isso para as escolas, né? Estimulando as crianças, isso é um ganho significativo para a sociedade que a médio e longo prazo a gente notavelmente enxerga esses resultados. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Ô Robson, eu, como pré-candidato, né? Oficializando a candidatura e ser eleito, quer trabalhar muito ao lado do executivo na recuperação dessa estrutura para trazer de volta as pessoas para o mundo do esporte, inclusive nas escolas. Eu lembro que as escolas aqui de Limeira, lá na gestão Silvio Félix, tinha as competições entre as escolas, competição de vôlei, competição de futebol, competição de quadra, né? Por que o esporte nos Estados Unidos é um diferencial? Porque é nas escolas. Sim. Né? Se você for mal nas escolas, você não pode praticar o esporte. Então você tem que dedicar bem a escola e a sua segunda obrigação é ao esporte. Então precisa fomentar novamente isso nas escolas e já começar a pensar em tirar as crianças da frente da telinha nas escolas. Trazer essa competição já dentro das escolas. O jovem é o futuro do amanhã. Então nós temos que levar para as escolas a questão do esporte, a questão do ambiental, uma série de coisas que tem que ser feita uma formação escolar e depois para o centro comunitário. Só que para isso você precisa criar um ambiente para isso. As escolas, por exemplo, hoje não têm quadras cobertas. Muitas delas não têm quadras cobertas. Então logo você não tem um ambiente para as pessoas, para os meninos praticarem esporte, para as meninas praticarem esporte. O futebol feminino está em evidência no nosso país, mas nós não temos uma boa estrutura hoje no Brasil como um todo, e Limeira não é diferente, para o futebol feminino. Então temos que olhar para o esporte desde o início, desde da base escolar, depois para o centro comunitário, depois para os campos amadores, depois para as quadras amadoras, depois para as pistas de skate, depois para as pistas de corrida, como um todo, porque o esporte tem toda a capacidade de transformar vidas. Oi, Ali, nós sabemos que o assunto política hoje no Brasil, né, ele está extremamente polarizado, né? As pessoas hoje têm pouca paciência e se dá uma conotação, né, desumana às vezes para a questão política, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças, né, de ideologias que existem, como é que é o teu pensamento, né, para poder unir as pessoas, né? A gente tem uma particularidade, né, de estar sempre conversando, eu sei muito disso de você. Queria que você falasse como na prática, né, trazer essas pessoas que pensam de forma diferente, né, porque isso vai acontecer, e na política isso é muito evidente, né, para poder construir algo em prol da sociedade. Como é que você vê essa parte do olhar, né, das pessoas hoje, de certa forma desacreditadas também com a política? Sim. O pensar diferente é normal, né, Rob? O ser humano é diferente, a vida inteira pensou diferente. A gente pega os escritores de muito tempo atrás já pensavam diferente. Isso não vai mudar porque nós somos pessoas diferentes. O que afetou um pouco mais a política agora, que até um pouco atrás era um pouco melhor, é que levou muito para o pessoal. Sim. Talvez as redes sociais tenham potencializado muito isso, né? Então hoje levou muito para o pessoal e ele levou muito para a fulanelização. Eu vejo hoje assim, quando nós temos um país com mais de 200 milhões de pessoas,
onde você tem empresários, você tem cientistas maravilhosos, você tem professores maravilhosos, você tem pessoas políticos excelentes, e que nós fechamos os olhos, né, grande parte da população, para duas pessoas, né, e quando você tenta sair disso, não, tem que ser aqui, e essas pessoas retroalimentam, aí fica mais crítico. Mas eu acredito que em algum momento isso vai passar, porque a grande força de um país é o seu povo, e o povo brasileiro é bom. E o povo unido, ninguém aguenta, ninguém segura esse povo unido. E hoje realmente passa por um racha tremendo na sociedade brasileira. Mas eu acredito que isso vai ser resolvido dentro do próprio campo político, né? Em algum momento as pessoas vão entender que o mundo não é Bolsonaro, e o mundo não é Lula, o mundo é mais que isso, e o Brasil é muito superior do que os dois. E ainda que sejam os dois, democraticamente, quem tiver no poder tem que governar, quem não tiver tem que escrever um plano de governo, tem que criar alternativas para superar aquele que está lá e a vida que segue. Então, assim, eu acho que as ideologias, elas sempre existiram, vai continuar existindo. Essas ideias é importante, né, porque quando você vê a ideia, é o choque de duas ideias, e aí você pode tirar dessas duas ideias o melhor de cada um e levar à transformação, mas quando você leva muito para o lado da emoção, você acaba prejudicando. Eu vou dar um exemplo aqui do que a nossa política tem levado nos últimos tempos. Uma coisa muito séria para qualquer cidadão brasileiro é o time de futebol. Time de futebol é muito sério. As pessoas mudam de religião. As pessoas mudam de casamento. Mulher muda de marido, marido muda de mulher. As pessoas estão mudando de sexo. As pessoas mudam de cidade. As pessoas mudam de país. Mas as pessoas não mudam de time de futebol. É muito forte. O time cai para a segunda, cai para a terceira, mas a pessoa continua sendo torcedor daquele time. Por quê? Porque é emoção. Hoje nós estamos vivendo isso no país. A política deveria ser racional, né? Mas ela não é. Por mais que as coisas mudem, a pessoa continua fiel àquele político. Para a política isso é muito ruim, né? Porque isso acaba colocando aquele político acima dos interesses nacionais. Como, por exemplo, muitas vezes nós, como torcedores, colocamos o nosso time acima do futebol, né? E hoje, muitas vezes, nós vemos as pessoas colocar determinado político acima dos interesses do país. E isso não é positivo. Mas eu acho que a própria política, com o curso que ela tem, vai fazer essa transformação e nós vamos voltar a ser um país mais homogêneo. Royal, e aproveitando esse gancho aí da polarização que a gente está comentando agora, né? Hoje, né, o país, ele basicamente, né, politicamente falando, né, está dividido entre direita, esquerda, centro. Como é que você enxerga, né, essa divisão hoje e o que você entende falando de política para esse assunto específico? Hoje nós temos a direita... Deixando claro que são ideologias diferentes. Sim, né? Hoje nós temos a direita, a esquerda e o centro. Robson, um dos grandes problemas do Brasil hoje é o centro, porque a gente tem vivido isso desde muito tempo. Quando veio o impeachment da Dilma Rousseff, ela não conseguiu se safar porque ela não tinha maioria no Congresso, Sim. Em função do centrão. Quando veio o Michel Temer, ele teve que vender a alma para o diabo para se safar do impeachment, que ele teve a acusação dele lá. Ele teve que vender a alma para o diabo para se safar, porque o centrão também era maioria no Congresso. Quando veio o Jair Bolsonaro, ele também não tinha maioria no Congresso. Teve que entregar o governo lá através do orçamento secreto. E quando veio o Lula, ele também não teve maioria no governo, porque ele tinha 70 e tem 70 deputados na direita, tinha cento e poucos ele tinha 70 da esquerda, cento e poucos que era oposição, e o restante era centrão. E o centrão vai tocando conforme a música. Então, em algum momento, a política vai ter que passar por uma transformação. Já se fala isso de voto distrital, porque hoje nós vivemos num presidencialismo. Só que está muito difícil de governar. Hoje, por exemplo, o presidente Lula tem 70 deputados, de 513. Então, tudo que ele manda para o Congresso, ele tem que negociar com deputado por deputado. E aí entram os interesses. E aí dificulta a vida do presidente, facilita a vida da corrupção e facilita aquela questão da barganha. Então, em algum momento, a política vai ter que sentar e ter realmente duas frentes, como é nos Estados Unidos, democrático e republicano. Hoje o Biden governa e tem 2 deputados só
que é contra o Democratas. Então, quando ele vai colocar alguma coisa no Congresso, só tem 2, 3, 4, 5 daquilo conseguido da oposição, ele já aprova. Hoje o Lula tem 70 deputados, né? Tem 100 e poucos lá da direita, e o resto é o centrão que acaba mandando o país. Isso vai precisar mudar. Vai precisar mudar. E aí vai passar por uma reforma política que deve acontecer ao longo dos próximos anos. Tá? Oi, Ali, voltando aqui para Limeira, como eu disse anteriormente, né, sou nascido e criado aqui, então acompanhei muitas mudanças, né, muitos governos aqui também na nossa cidade. E hoje uma coisa que é muito evidente, né, e isso eu estou trazendo para você, que é uma coisa que a gente ouve, né, conversando com as pessoas, com cidadãos de Limeira, o desenvolvimento econômico, né, da cidade em relação ao comércio, em relação à indústria. Como é que você enxerga esse cenário aí e o que há de possibilidades no teu ponto de vista? Hoje, eu estava até conversando com o Betinho sobre isso, né, trocando uma ideia com ele sobre isso. Primeiro que nós temos uma cidade totalmente burocrática. Nós tínhamos um projeto aqui na antiga União que não conseguiu sair do papel em função de burocracias. Né? Que coisa. Então, nós temos aí empresas que vêm até a divisa de Limeira, instalam um pouquinho para lá e um pouquinho para cá e não instalam em Limeira. Existem também algumas situações antigas aí de que algumas empresas eram afastadas de Limeira. Isso precisa atrair, desburocratizando, fazendo essa coalizão entre os empresários. Hoje, o grupo na qual eu pertenço, que é o Betinho, ela vem com um grupo de empresários, uma mentalidade realmente de empreendedorismo. Né? Então, eu espero, Limeira tem um potencial enorme para poder implantar novas empresas. Quem aderir a essa questão da reforma tributária e sair na frente vai ter um crescimento muito exponencial. O Estado de São Paulo vai ter uma perda no primeiro momento, mas vai ter um ganho longevo muito grande para quem conseguir aderir à reforma tributária, né, que foi aprovada e vai ser aprovada até o final do ano, em definitivo, no Congresso Nacional. Então, essa reforma tributária é um cavalo selado que está aí. O próximo prefeito eleito precisa entender, aproximar do governador do estado e começar a trazer empresas para Limeira. Limeira hoje ela tem um PIB e ela precisa aumentar o PIB dela. Hoje ela é uma cidade sem capacidade de investimento. Por isso que Limeira hoje está com quase 400 milhões de dívida, que vai ficar para o próximo gestor pagar, porque Limeira perdeu capacidade de investimento, e o que está sendo feito em Limeira hoje, dos pontilhões, algumas pequenas obras em Limeira, ou grandes, é através de financiamento do Finisa. Limeira precisa voltar a ser uma cidade que arrecada para poder reinvestir no município. Agora, tem espaço para isso, tem espaço físico, tem espaço fiscal, e precisa realmente ter uma gestão executivo voltado para esse desenvolvimento empresarial. Oi, Ali, aproveitando, né, e estendendo um pouco esse assunto de desenvolvimento econômico, hoje a gente vive momentos de tecnologia, né, de modernização, e isso trouxe alguns prejuízos, né? A gente está falando de loja física, né, e você tocou agora no assunto também que é de interesse e importância, né, quando você fala dos empreendedores, né, das pessoas que estão à frente para desenvolver, né, frentes de trabalho. Hoje, qual é a tua visão com relação a esse aspecto específico? Né? Nós vemos aí grandes empresas hoje atuando, né, de forma online também, que atendem, né, a população de uma forma eficaz, para não poder deixar também esses empreendedores, essas lojas físicas também. Existe alguma coisa, você enxerga alguma situação também para trazer, para poder estimular, porque o comércio, né, de Limeira também hoje ele tem uma defasagem muito grande, isso é nítido, né? A gente anda pela cidade, pelo centro da cidade e vê isso. É importante também ter essa visão, e o que você pensa com relação a isso? Ô Robson, se a gente olhar hoje o centro da cidade, a gente vê o quanto tem de portas fechadas. Exatamente. E muito disso passa pela transformação que nós estamos vivendo, que é a transformação digitalizada. Você pega, por exemplo, hoje a parte de restaurante, você tem o iFood, você tem as pessoas usando as plataformas digitais. Uma das coisas que o setor público precisa fazer é mostrar para essas pessoas que o mundo mudou e que elas também precisam mudar. Veja que nós não deixamos de consumir. Todos Sim. Nós continuamos consumindo. Só que nós consumimos como? Comprando de alguns mercados. Né? Mercado Livre, Shein,
algumas plataformas, mas nós continuamos comprando. Então, o mundo mudou. E essas empresas também vão ter que mudar. A tendência é que o centro, que mais lojas físicas continuam fechando. E aí vai ter que atrair para esse centro departamentos públicos, eventos, alguns museus, por exemplo, escolas, fomentar o centro da cidade com outras coisas e oferecer para esses comerciantes uma plataforma, um conhecimento, um treinamento, para que eles também possam vender de outra forma. Porque não tem mais como. Dificilmente as pessoas, dificilmente não, mas muito raramente, cada vez mais raramente, as pessoas vão ter uma loja física para comprar, a não ser que seja um produto muito específico. Então essas pessoas precisam migrar. Então, assim, tem muita gente se dando muito bem e tem muita gente se dando muito mal com essa transformação. E aí todo mundo precisa entender para onde o mundo anda e andar junto, porque senão acaba realmente falindo. E aí o poder público precisa entender a situação e fomentar o centro da cidade. Por exemplo, restaurantes, você fomentar aqui com alguns eventos, com algumas coisas, você vai acabar, o que for restaurante, lanchonete, fomentando. Agora, se você continuar com loja física, as pessoas não vão vir, as pessoas não vêm mais para vir ao banco, né? E aí como é que essas lanchonetes vão viver? Vão acabar fechando. Então precisa também do governo entender para onde que o mundo vai, como que o mercado está funcionando e ir nesse sentido para ajudar esses comerciantes. Royale, outra área também que me chama a atenção é a cultura. Né? Esse é o meu ponto de vista. É uma área extremamente restrita. Né? Quando eu falo restrita, é que a gente enxerga que isso não chega, né, até a periferia, as pessoas menos favorecidas, pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. E eu enxergo a cultura como muito importante no enriquecimento do conhecimento, né? Seja na área musical, teatral, né, de todas as formas. Como é que você vê a questão da cultura hoje em Limeira? O que pode ser melhorado? Você concorda com a minha afirmação, né? Como eu já disse, sou um cidadão limeirense, nascido e criado aqui, e essa é a minha percepção com relação à cultura. Qualquer país do mundo de primeiro mundo, a base é educação e cultura, né, Robson? E aqui não é diferente. A cultura no Brasil é uma coisa muito negativa, até porque quando a gente tinha a Lei Rouanet, tinha uma quebra de braço, e eu até vi em algum momento a Lei Rouanet sendo muito mal utilizada no Brasil. Eu acho que deu uma corrigida nisso, mas a gente ainda não vê chegar nas periferias aqueles cursos de violão, o curso de balé, os cursos para que as pessoas possam realmente entender a cultura e disseminar a cultura. Mas o pouco que existe em Limeira, eu acho que ela é muito gourmetizada. Ela vão as sinfônicas, você vê algumas orquestras em alguns lugares mais pá, assim. Então nós temos hoje, por exemplo, cinemas no bairro, feito pelo vereador Betinho Neves, através do Centro Social Alessandra Neves. Já é algo positivo. Então isso tem que ser disseminado para mais bairros. Precisa levar mais. Hoje você tem a Lei Aldir Blanc, você tem a Lei Paulo Gustavo e você tem a Lei Rouanet. Então você tem verba dentro dessas leis, por exemplo, para levar shows para a periferia. Limeira, através pelo menos da Lei Aldir Blanc, já está contratando alguns cantores para cantar em alguns eventos. Tem que expandir isso. Recurso tem essas leis. Só ir fomentando. Eu acho que cada vez mais, todos os bairros da cidade, nos finais de semana, levar para poder, para as igrejas, para as pracinhas, né, levar curso de violão, de guitarra, de teclado e fomentar. Tudo isso faz parte da educação e faz parte da formação do jovem. Você vai ter um profissional melhor no futuro aí da cidade. Então, assim, precisa fomentar. Hoje tem recurso, precisa alguém com um olhar carinhoso para essa sociedade aí, desgourmetizando a cultura de Limeira. E você, Aguinaldo, que tem essa visão, que tem esse conhecimento, né? Aí você já vai falar direto com as pessoas que estão nos assistindo agora também. É possível modificar esse cenário atual? Sim, é possível. Hoje você vê, vamos pegar um exemplo dos políticos que nós temos hoje concorrendo às prefeituras de Limeira, né? Nós temos nada contra ninguém, apenas características. Nós temos o Murilo Fetos, que é filho do Silvio. Nós temos a Érica, que é filha da Elza Tan, que está ali
no edifício Prada, vice-prefeita. Nós temos de onde saiu o Betinho Neves, né? E nós temos a doutora Mayra, que é uma pernambucana, que veio lá do Pernambuco, veio para Limeira, assim como eu também se apaixonou por cidade, aqui permaneceu. E nós temos o Betinho Neves, que surgiu da comunidade, né? Ele sabe qual a dificuldade da comunidade. O Betinho é uma liderança que surgiu da comunidade mais periférica possível, que sabe quais as demandas dessas comunidades, que foi levar cinema no bairro para essas comunidades, né, que tem o Centro Social Alessandra Neves, que atende essas comunidades e que, sendo eleito, vai potencializar essas comunidades. Evidentemente, mantendo os programas que já existem, que eu diria hoje é uma cultura gourmetizada que também não tem que acabar, ela tem que ser mantida, mas também fazer com que chegue a esses bairros. Betinho emergiu dessa sociedade. É essa sociedade que solicitou que o Betinho fosse candidato a vereador e venceu, e hoje pede ele para ser candidato a prefeito. Então, por isso que eu acredito nesse grupo possa realmente evoluir na questão do esporte e na questão da cultura e na questão da educação, porque ele sabe a dor dessa sociedade. Oi, Ali, falando nesse aspecto específico aí, né, dos pré-candidatos aí, né, você acabou citando o Betinho, que saiu da periferia. Você entende que isso é importante também, levar para as pessoas, que as pessoas possam enxergar isso, né, como você bem disse, um termo acho que bem pertinente, né, saber a dor das pessoas, né? Eu acho que o político ele precisa ter essa sensibilidade aí para poder ter, né, um caminho a seguir, né, para ter um objetivo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa formação, né, além da profissional, além da estudantil, né, essa formação pessoal, né, com todas essas dificuldades para estar num cargo hoje político. Ô Robson, a função do político é servir. Servir. Político que não quer servir não deveria nem estar na política. Então, por isso que quando eu aderi a esse grupo do Beto, o Beto serve há muito tempo, né, inclusive sem ganhar nada. Ele serve através da horta comunitária, ele serve através do Anjos da Noite, ele vem servindo a sociedade mesmo antes de ser agente público. Então, sendo ele, a partir do momento que ele se tornou vereador, ele teve condições de servir muito mais, porque ele tinha uma condição de vereador. Então, se ele se tornando um dia prefeito, ele vai ter essa condição muito mais ampliada. E uma das coisas que tem me chamado muita atenção no Betinho é a capacidade dele de fazer essa coalizão política, de atrair pessoas em volta dele. Hoje tem um grupo de empresários renomados ao lado dele, ajudando ele nessa corrida. Hoje ele tem o Baleia Rossi ao lado dele, que é o presidente do MDB. Então ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade, por exemplo, de ir para o estado de São Paulo ao lado do Tarcísio para buscar recursos, de ir para Brasília ao lado do secretário do presidente da República para trazer recursos para Limeira. Entendeu? E para atender quem? A comunidade, a sociedade mais vulnerável da cidade de Limeira. Por quê? Porque ele é uma pessoa ligada ao ser humano. Então por isso que eu faço parte desse grupo, e político que não gosta de ser humano não deveria nem ser político. Olha, você que é um especialista na política aí, queria que você compartilhasse esse seu conhecimento com a gente aí, para falar um pouco dessa estrutura, né, da política, né? Falando de Limeira especificamente, né, você que é um pré-candidato, queria que você falasse um pouco dessa estrutura e qual é o papel do vereador aí, né, nessa contribuição para a sociedade. O papel do vereador, né, Robson, é legislar, fiscalizar. Esse papel de legislar, você tem que estar muito atento com as leis orgânicas, que hoje a gente vê a lei orgânica, ela é uma constituição municipal, então a gente vê muitas vezes projetos na Câmara que já existem, e você vê projetos na Câmara que são inconstitucionais, que não vão passar. Então precisa ter esse cuidado na hora de fazer a elaboração desses projetos. Precisa ser muito atuante na questão da fiscalização, mas não é só fiscalizar o buraco de rua, é entender também o processo, sim, entender a arrecadação do município, entender onde essa arrecadação está sendo aplicada, os valores, as condições que está sendo aplicada, né? Quem são os fornecedores, a capacidade desses fornecedores. Por exemplo, nós temos um contrato de 45 milhões da empresa para trocar as lâmpadas da cidade.
Agora a empresa abriu falência. E as lâmpadas estão aí sem trocar. O dinheiro está no caixa para pagar a empresa. E a empresa está impugnada. E aí? E ninguém viu isso? O executivo não viu? O legislativo também não observou? Agora o processo está parado e nós estamos com luz amarela na cidade porque não consegue trocar por luz de LED. Então, fiscalizar não é só você ver o buraco e ver que ele está aberto e que alguém foi lá, tampou e 30 dias depois ele está aberto de novo. Você precisa saber quem tampou, quanto custou, qual é a garantia. E vai refazer esse trabalho? A prefeitura vai ter que pagar de novo? Por que foi esse fornecedor? É só esse buraco que abriu? O resto da cidade também não tem mais buraco aberto? Então tem que ter uma fiscalização mais ampla. Hoje eu vejo a fiscalização acaba sendo muito superficial. E a Câmara Legislativa tem muito poder. Tem poder de chamar o vereador para conversar, tem poder de abrir CPI, tem poder de caçar o prefeito que não estiver atuando dentro da legalidade. Então, assim, é um poder, uma casa muito poderosa. E às vezes a gente fala, pô, mas o vereador, ele não pode prometer escola. Ele não pode mesmo, ele não tem verba no gabinete dele para construir escola, ele não tem verba no gabinete dele para construir posto de saúde, mas ele tem a Constituição Federal que assegura alguns direitos ao cidadão. E se ele tiver munido dessas informações, ele pode se aproximar do executivo e falar, olha, nós estamos pedindo apenas que você cumpra aquilo que é constitucional que você precisa cumprir. Precisa ter escola para as pessoas estudar, precisa ter saúde para as pessoas se tratar, precisa ter centro comunitário para as pessoas praticar esporte. É nesse sentido que está aí no mundo. Então, é essa preparação que tem que ter para estar trabalhando ao lado do executivo. E o vereador é uma autoridade dentro do município, né? E tem como fazer diferença. Royale, eu estou muito atento às suas palavras aí, né? E ficou muito claro que não basta só, né, o político querer fazer, né? Precisa entender o processo, né? Saber sobre as leis, né? De como fazer para poder, de fato, cobrar. E você mostra um conhecimento muito grande nesse aspecto, né? Com relação a essa função específica. Eu queria que você falasse qual é a importância, né, do político ter esse entendimento, e eu já vejo que no seu caso está muito à frente de outras pessoas, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa importância. À frente eu diria que eu não estou, né? É porque como eu gosto muito da política, né? Eu falo em conhecimento. É até meio estranho assim, porque assim, eu sempre trabalhei na empresa privada e aí eu sempre fui gestor, né? Liderando pessoas, projetos, né? E eu estudando ciências políticas, né? Estudando o campo político, né? Poderia estar estudando engenharia de algumas outras coisas, né? E o pessoal achava muito estranho. Mas por quê? Porque eu gostava da política, eu gosto da política, né? Então eu fui buscar conhecimento, fui aprofundar esse conhecimento. E o dia a dia, eu busco reportagens, eu acompanho muito a questão às vezes, comércio exterior, acompanho muito a vida aqui da Câmara de Limeira, acompanho o dia a dia dos vereadores, dos prefeitos, acompanho as leis que são sancionadas, acompanho os projetos que estão em andamento na cidade, os valores que estão sendo aplicados, a arrecadação que existe, né? As leis ordinárias, os orçamentos que é votado para o ano seguinte, e isso dá a você aí um know-how, né? Um norte de o que você precisa fazer, e aonde com quem atuar para poder evoluir em algum projeto. Tem coisa que não é nem de responsabilidade do vereador, e tem coisa que não é de responsabilidade do executivo. E isso precisa estar muito claro para quem está no jogo político, né? Para você não ficar desprendendo energia à toa e também não deixar de fazer o que tem de ser feito. Precisa conhecer a regra do jogo, Robson. Só de boa vontade você não vai resolver. Às vezes você vai ter toda a boa vontade do mundo, eu tenho certeza que alguém que chega à vereança, né? Ele tem boa vontade sim de ajudar, mas se você não souber como funciona a casa, como funcionam os trâmites, como funciona os princípios básicos da Constituição, da lei orgânica, do plano diretor, você não vai conseguir evoluir nos seus objetivos e ajudar a sociedade. Por isso que eu sempre me preocupei em buscar esse conhecimento e por isso só agora estou me colocando a pré-candidato a vereador, porque agora eu me sinto preparado para ajudar e enfrentar esse desafio.
Oi, Ali, Limeira hoje se encontra, né? Você é um especialista em logística também, né? Isso ficou muito claro, né? Teu perfil profissional aí, teu conhecimento. E Limeira tem esse diferencial também, né? Na questão de posição, quando a gente fala de investimentos também, né? De empresas, né? Do setor privado. A gente está aí hoje praticamente do lado de 3 grandes rodovias aí, né? Washington Luiz, a Bandeirantes e a Anhanguera, né? Isso também, de certa forma, para aqueles que realmente, né, que eu vejo muito no seu caso, né, de trazer benefícios para a cidade, isso também é um ponto positivo com relação à logística, né, para você trazer investimentos para a cidade? Sim, nós estamos a 1h30 de São Paulo, a 2h30 do Porto de Santos, né? E nós estamos a 50 minutos do terminal viário aí de Viracopos, né? Então, Limeira é uma cidade estratégica, né? Até pela sua posição geográfica, né? Uma cidade plana, tem capacidade de crescer. Como eu disse, eu cheguei aqui há 30 anos atrás, Limeira tinha 80 mil habitantes, hoje ela tem 300 mil habitantes e tem capacidade para chegar a 500 mil habitantes e continuar desenvolvendo, tá? E é uma cidade estratégica, já foi mais protagonista ao lado de Piracicaba e Campinas, e hoje está aí um gigante adormecido, né? Então precisa voltar a ser protagonista, precisa falar de rodoviária lá nas margens da Anhanguera ou em algum outro lugar que seja mais facilitado para a entrada dos ônibus, que mais ônibus rodoviário passa a frequentar a cidade de Limeira, porque as pessoas só passam na Anhanguera. Precisa trazer mais empresa, mais porto seco, né, para cá, para que possa desembarcar e fazer troca de notas fiscais, trazer mais transportadoras. Transportadoras é uma fonte riquíssima de imposto para dentro da cidade, Robson. Então, assim, tem muitas oportunidades a serem desenvolvidas na cidade de Limeira. Daí tem a questão da reforma tributária, que eu volto a bater na reforma tributária. A reforma tributária é um cavalo selado. Qualquer pessoa que venha a ser prefeito de Limeira a partir de 25 precisa olhar com carinho para a reforma tributária, porque tem uma série de benefícios que se você souber utilizar, você vai conseguir trazer empresas para a sua cidade, né, e de maneira muito vantajosa. E hoje o fiador da balança para a aprovação da reforma tributária foi o Tarcísio de Freitas, e ele quer que esses vereadores, esses prefeitos, aproxime dele, porque ele precisa da ajuda dos prefeitos, até para implementar e desenvolver a reforma tributária no estado de São Paulo, até para que o estado de São Paulo se torne cada vez mais à frente dos outros estados. Já é, né, muito à frente dos outros estados, mas ele quer um estado referência aqui na América, né? E para isso ele precisa de prefeitos antenados com relação da reforma tributária, que é um cavalo selado. Demorou 30 anos no Congresso para aprovar, aprovou agora, muito pela ajuda do Tarcísio de Freitas, e agora o prefeito que chegar lá, governador, eu quero entender e quero levar a empresa para minha cidade para ter benefício da reforma tributária, vai ser muito bem recebido e certamente vai ter uma conversa diferente com o Tarcísio. E Limeira não pode ficar fora disso, que Limeira tem um potencial enorme aí de crescimento. Lembrando que reforma tributária ela não é nem para aumentar e nem para diminuir imposto, é para facilitar os impostos, que nem os contadores brasileiros conseguem entender a forma de tributação que tem hoje nos impostos brasileiros. E isso afasta muitos, inclusive investimentos de outros países no Brasil, porque não tem segurança jurídica. Então a reforma tributária vem para isso, vem para igualar os impostos a nível de IVA, né? Inclusive aquelas empresas que acabam saindo do estado de São Paulo para o Nordeste, vão acabar voltando todas para o estado de São Paulo, depois dessa maneira igualitária aí da reforma tributária. Então, por isso que o próximo prefeito de Limeira tem que estar muito atento a esse sentido aí, que é uma grande oportunidade. Nós sabemos que todos esses assuntos que a gente abordou aqui, né, é de extremamente importância, né, tem uma importância muito grande, né, para o desenvolvimento de uma cidade, para o interesse, né, de uma sociedade. Mas eu sei que você é uma pessoa também que está por todos os cantos aí da cidade, né, e você é nítido que você ouve muito as pessoas, né. A gente sabe que, às vezes, a solicitação, né, de um morador da periferia, ele acaba se tornando algo um pouco mais simples, né. Eu queria que você comentasse um pouco o que você tem ouvido, né, da população, quais são os pedidos mais recorrentes e o que você pode fazer para contribuir, né, para essas pessoas que de repente estão te ouvindo agora também e enxergam em você esse potencial que nós estamos falando.
Pois é, Robson, eu tenho que atuar urgentemente na questão da zeladoria, né? Eu acho que a cidade está começando a ficar um pouco mais bonitinha agora, e eu já repeti isso aí várias vezes, muito em função aqui agora por causa da temperatura, nós estamos tendo noites frias e dias quentes, Sim. né? E a prefeitura vem conseguindo dominar a situação do Mato Alto e ter uma cidade mais visível. Mas precisa ter um carinho especial para isso, desde o primeiro dia de janeiro até o dia 31 de dezembro, para ter uma cidade bonita. Temos a questão dos ecospontos, está muito abandonado, muito ruim, né, muito lixo na rua, questão da parte ambiental, e a questão do esporte, né, Rob? Tem que agir urgentemente na questão dos centros comunitários, liberar aí as piscinas de bairro para as pessoas, famílias que não têm condição de pagar um clube, né, para a sua família possa participar aí no final de semana aí nas piscinas, no centro comunitário, e levar benefícios que são básicos, né, para a sociedade. E continuar desenvolvendo os jovens, atraindo empresas, porque as pessoas precisam de emprego. As pessoas precisam de emprego e renda. Então, as pessoas estiverem trabalhando, tiver a condição de manter o seu filho na escola e ter ali um centro comunitário para uma diversão, já é um bom começo aí, porque hoje está bem complicado essa parte. Eu sei que uma grande qualidade, né, de um político é saber ouvir as pessoas, né? E isso você tem como qualidade também. É dessa forma que você acaba construindo o que de fato vai atender, né, as pessoas, principalmente nas periferias, né, Royale, que a gente sabe são pessoas que têm menos voz, né, que conseguem externar de uma forma não tão grande, né? E às vezes o político ele precisa ter esses olhos também, né, para essa população, né? Pois é, eu brinco muito que eu já participei de vários projetos dentro de empresas, né? E eu falo muito que o sucesso dos meus projetos era porque eu sempre chamava a minha equipe, né? Principalmente aqueles que iam estar naquele setor, naquele departamento, utilizando aquele equipamento, utilizando aquele espaço, realizando aquele trabalho, para ouvi-los, para que eles fizessem parte daquela transformação e para que aquela transformação ficasse a contento, para que eles ficassem contentes, né? Que fosse algo benéfico para eles e que trouxesse um benefício, uma lucratividade para a empresa, mas sempre com benefício para o trabalhador. Então era importantíssimo que eles fizessem parte dessa comunicação e desse trabalho. Então você tem que ouvir as pessoas. E hoje, se você tem uma demanda na comunidade, não adianta que você levar aquilo que você quer, aquilo que você acha. Você tem que levar a comunidade precisa. Você precisa ouvir a comunidade. Você tem que estar próximo da comunidade. Por isso que eu comentei, quando o Betinho ele insurge dessa comunidade, ele sabe a necessidade dessas pessoas. Sim. Ele tem 154 vereadores com ele, que são líderes comunitários, que sabem a necessidade dessas pessoas. São pessoas que estão batendo nas portas das pessoas e que estão ouvindo a necessidade dessas pessoas. Então, fica muito mais próximo de você solucionar o problema da cidade quando você tem essa aproximação com a sociedade. E tem que ouvir e tem que gostar de pessoas. Senão não adianta estar na política. E diante de tudo que nós falamos aí, né? Você que é um cara muito otimista, né? Posso falar isso com propriedade. O que você enxerga para Limeira, tendo a oportunidade, né, de estar à frente e fazer algo efetivo mesmo pela cidade, né, considerando todos esses fatores que a gente trocou essa ideia aí? Eu espero, Robson, tendo a felicidade, a oportunidade, né, de estar na Câmara dos Vereadores e trabalhando ao lado do Executivo, ver uma sociedade mais orgulhosa de Limeira. O trabalho do vereador junto com o Executivo é que vai levar essa satisfação das pessoas. Se as pessoas estiverem contentes com a educação, com a saúde, com a segurança, que é um ponto crítico, seu filho podendo ter um local para brincar, a escola podendo ter uma condição melhor de trabalho, que hoje está bem carente das condições de trabalho dos professores, de quem ali atua. Então, se você tiver essa satisfação da população, significa que você está no caminho certo. É isso que eu busco, né? As pessoas mais orgulhosas de Limeira. Hoje as pessoas estão tristes com Limeira. Não todas, evidentemente que não. Mas poderia ter muito mais gente contente com Limeira. Menos pessoas reclamando da cidade de Limeira.
menos pessoas pessimistas com a cidade de Limeira e mais gente otimista com a cidade de Limeira, né? Mais gente se divertindo, mais gente pega o horto florestal muito mal utilizado, poderia estar ser muito bem utilizado do que é hoje. Então, assim, se o povo estiver bem, é que o político está no caminho certo. É isso que o trabalho que eu quero fazer para isso. Que legal. Resgatar esse orgulho, né, de Limeira acaba sendo até um norte, né, para o que você tem de propósito para poder contribuir em algo, né? E tudo, né, Robson? Que a partir do momento que as pessoas estão contentes com a cidade, elas também ajudam você a cuidar da cidade. Isso atrai outras pessoas para a cidade, isso atrai investidores para a cidade, né? E aí a cidade alavanca como um todo, né? Então, isso é muito positivo. Tem que ser protagonista. Limeira hoje é uma cidade coadjuvante, né? Os políticos não olham para Limeira, você não tem grandes eventos na cidade de Limeira. Então, quando você não tem essa atração, então imagina assim, eu vou sediar, um exemplo simples, eu vou sediar uma corrida na cidade de Limeira, né? Um exemplo. Pô, você vai vir gente de Araras, de Americana, de Santa Bárbara, de Piracicaba, participar aqui. Essas pessoas vêm para Limeira, elas conhecem Limeira, elas vão ver as ruas de Limeira, elas vão levar uma imagem boa para Limeira. Hoje você tem poucos eventos na cidade de Limeira, e quando tem, são eventos desidratados. Então isso precisa potencializar. Mesmo aqueles que já existem, precisa potencializar, para atrair mais gente a participar. A gente falou, né, dos grandes empreendimentos, né, dos grandes negócios dentro da cidade, mas aquele empreendedor que está iniciando também, né, ele precisa ser tratado com um certo carinho, né, por parte do poder público. Queria que você falasse um pouco sobre essa parte, se é burocrática hoje, se não, se é algo que dá para viabilizar aí com o decorrer do tempo. O que você enxerga com relação a essa fomentação aí dessas pessoas que estão iniciando, né, de repente um negócio? Isso o Poder Executivo vai ter que olhar com muito carinho, porque quem mais emprega hoje no Brasil, Robson, é o grande empresário. Quem mais emprega no Brasil hoje é o pequeno, né? 3 aqui, 4 ali, 5 ali, 6 lá, formou tudo, tem milhares de pessoas empregadas. É o pequeno que fomenta isso. E aí aquilo que eu falei, você tem que ajudar as pessoas como? Vai ser um treinamento, você tem que migrar para isso aqui, você tem que criar uma plataforma, tem que criar um aplicativo. Não, você tem que talvez levar sair do centro da cidade, que é um aluguel mais caro, ir para uma periferia, né, para uma avenida mais do interior da cidade, onde tem maior facilidade logística. Então, você tem que auxiliar, porque, veja bem, não é um favor que o executivo está fazendo, porque a partir do momento que essa pessoa, ela abre um CNPJ, ela emprega pessoas, essas pessoas geram renda, essas pessoas pagam imposto, e essas pessoas desenvolvem cidade. Então, o executivo, ele é um sócio. Quando a pessoa abre uma empresa, ele é seu sócio. Então, como sócio, ele precisa dar essa orientação, ele precisa dar essa sustentação, ele precisa dar essa capacitação. Porque quando você fale, ele perdeu um sócio. É menos arrecadação para a prefeitura e aí menor o poder de construção e desenvolvimento da cidade. Então tem que ter um olhar muito, muito criterioso e muito carinhoso para esse pessoal que está aí querendo empreender, principalmente o jovem, tá? O jovem, ele tem sido muito empreendedor, ele está mudando o perfil da molecada aí, então eles querem empreender, e aí o executivo tem que estar atento a isso. Royale, o bate-papo aqui muito agradável, né? Até quero agradecer aqui por você compartilhar desse seu conhecimento aí na área política, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também teve esse ganho. Queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, né, que de certa forma acompanham o seu trabalho, te conhecem. Eu sei que você tem muitos amigos aqui em Limeira. Eu sei que muitas pessoas passarão a te conhecer a partir desse momento, né, nessa trajetória, nesse seu propósito aí com a política. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar também com as suas ideologias, as suas ideias, os seus propósitos aí. E para a gente, para mim, no caso específico, é uma honra poder falar com você. E eu queria que você deixasse essa mensagem final aí para mim e para as pessoas, né? Ô Robson, eu que te agradeço pelo bate-papo, né? E a mensagem que ele deixar você de casa, né? Esse ano de 2024 é um ano eleitoral, né? De eleições municipais, é um momento de escolher o prefeito e os vereadores, né? Que vai compor a Câmara dos Vereadores. Eu sei que muita gente não é muito fã de política,
mas tudo que impacta a nossa vida se resolve no campo político. Então precisa parar um pouquinho, né, e dar uma atenção nesse momento das eleições, porque é através do voto que se consegue fazer essa transformação. Nós não vamos conseguir ter nenhuma evolução caminhando pelos mesmos caminhos. Então, por isso, nós precisamos realmente ter uma análise criteriosa, ver quem de fato, sem os candidatos, quem tem potencial de resolver os problemas, quem tem o potencial realmente de fazer a diferença dentro da política, e aí aquele que identificar realmente que vai te representar dentro da política, você deposita a sua confiança, né, dando o seu voto de confiança a essa pessoa, principalmente alguém que depois já vai conseguir cobrá-la, conseguir ter contato, conseguir fazer essa cobrança depois das eleições. E aí a transformação ela vai vir sempre através da política. Então, por isso, em algum momento, as pessoas precisam parar um pouquinho, dar uma atenção à política e depois volta para os seus afazeres. Maravilha, então encerramos aqui esse grande bate-papo aqui com Aguinaldo Royali, né? Eu tenho certeza também e gostaria de externar essa minha opinião. Estamos em ano político, ano eleitoral, então é importante que você aí em casa, né, se atente a todas essas informações, perceba, né, essa sensibilidade. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem credibilidade, que tem trabalho já aqui em Limeira, que tem esse propósito. Então, muito obrigado pelo carinho e até uma próxima.